busca do novo, uma promessa do melhor. Conheça as propostas de ensino do SEM. Você vai se surpreender com a visão para um futuro melhor através de seus educadores com mestrado e doutorado. Educação infantil do maternal até o jardim, ensino fundamental do 1º ao 9º ano e o ensino médio com terceirão. Faça sua matrícula. SEM, Sistema Poliedro, o que mais aprova no Brasil. 3416-1867. Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia, Morrinhos FM. Opa! Bom dia, Morrinhos FM. WG Vidros, melhores serviços com vidro, box, janelas, espelhos, portas, manutenção e tudo mais com excelência, qualidade e garantia. Solicite o orçamento 99251-7395. WG Vidros, 99251-7395. Abra um sorriso e venha ser feliz. É fim de semana, é hora de sorrir e cantar. Venha com a gente comemorar. Fim de semana, na Morrinhos FM. É festa e alegria no ar, fazendo parte da sua vida. 97,9. Tem muita música, alegria e diversão. Bom fim de semana, Rádio Morrinhos FM. Começa agora na Rádio Morrinhos. RM Esporte Clube. RM Esporte Clube. Notícias, reportagens, comentários, resultados, jogos. Todas as modalidades esportivas estão no RM Esporte Clube. RM Esporte Clube. Oi, aquele abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência. RM Esporte Clube a partir de agora. Deixa eu mandar um abraço especial para o amigo Marcos Delvan, tá nos ouvindo. Alô, Marquinhos, aquele abraço, bom dia. Bom dia, bom dia! Em nome de Rastrec Morrinhos, planos a partir de R$ 49,90 mensais, sem taxa de adesão e instalação, 98402-5194. Retífica União, no Centro Industrial Heitor Bastos Vila, Santos Dumont, 3413-1600. Império Long Beer, venha torcer para o seu time do coração, com jogos no telão em frente ao antigo posto do Gil. Rei dos Amortecedores Recondicionados, Rua Porto Alegre, tem também seção de autopeças. Clique Turbo, a melhor internet com ultra velocidade da fibra ótica em Morrinhos e região, ligue 0894 21 213. Tuia, acessórios para celulares e assistência técnica, celulares novos e usados, iPhone, JBL, fones de ouvidos via Bluetooth na Rua Piauí. Casa da Linguiça Caipira, aos domingos, costela assada, frango, lombo recheado, peixes e muitas variedades na Vila Santos Dumont, antigo açougue do Adélio. Muitas informações a partir de agora aqui no RM Esporte Clube. E ao meu lado ele, o mais bem informado, Vanderlei Pardal. Bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia, nossos ouvintes, né? Chegando aí a véspera de 2023, né? Hoje o último programa, depois estaremos de recesso, né? Até meados de janeiro. Até dia 2 de janeiro. 2 de janeiro a gente volta. Volta, né? Isso. Então,
Foi um prazer passar o ano. Afinal, a gente dá aí as boas-vindas aos nossos torcedores. Com certeza. Abraço para você, obrigado pela audiência. Então, semana que vem, claro que nós vamos fazer boletins aqui esportivos durante este horário, das 11 até o meio-dia, mas teremos música. Vamos estender o Rádio Ativa por causa do período de recesso e também porque o mundo do futebol, com o fim da Copa do Mundo, dá um tempo. É muita especulação, jogador, mas a gente vai informar sempre aos nossos ouvintes. E dia 2, na segunda-feira, o Fábio Egito estará de volta, trazendo a equipe, os comunicadores, com as informações para os nossos ouvintes. Vamos rapidamente, Copa do Mundo. Hoje a promessa do Leandro Nato está conosco para fazer um balanço aí do ano de 2022. Bom dia para você, são 11h06, 11 horas 6 minutos. Bom dia, aquele abraço. Obrigado pela audiência. Bom dia a todos. Copa do Mundo. 2 jogos encerrando a Copa do Mundo. Primeiro, amanhã, Croácia e Marrocos decidem o 3º lugar. Pardal já disse, favorito é Marrocos. No tempo normal ou nos pênaltis? Tempo normal. Tempo normal. Então, Marrocos. E no domingo, França e Argentina. Tem favorito? Olha, eu não colocaria nenhum favorito, não. Eu acho que aquele que tiver o melhor desenvolvimento, principalmente no ataque da França, e de um lado Mbappé e do outro lado o Messi, ganha o jogo. Do contrário, se todos se respeitarem dentro de campo, eu acho que isso vai acontecer, para mim o jogo vai para os pênaltis. 11h07, então, Copa do Mundo. Nós teremos o encerramento no próximo domingo com o jogo entre França e Argentina. No sábado, ou seja, mais conhecido como amanhã, Croácia e Marrocos. É o encerramento da Copa do Mundo. São 11h08 agora, 11 horas 8 minutos, 11h08. Agora é oficial, o Vasco anunciou a contratação de Pedro Raul, que estava no Goiás, fechou aí com o Vasco da Gama, que anunciou também Patrick de Luca, que estava no Bahia, 2 jogadores anunciados pelo Vasco no dia de hoje, Pardal. Olha, o Pedro Raul é um jogador que a gente via ele um pouquinho no Atlético, depois foi para o Botafogo, né? E veio para o Goiás, e aí foi a grande atuação que ele teve dentro do futebol brasileiro, jogando pelo Goiás, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Esperar que ele continue com essa boa fase, né? Para dar alegria à torcida do Vasco. Patrick eu não conheço assim de fundo, mas também vem de um time tradicional do futebol brasileiro, que é o Bahia. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou hoje a criação de um novo Mundial de Clubes a ser disputado a cada 4 anos com 32 times. A primeira edição será em 2025, com sede ainda a ser definida. Será como a Copa do Mundo das Seleções, declarou Infantino em entrevista coletiva em Doha, 2 dias antes da final da Copa do Mundo do Catar. O dirigente também afirmou que haverá um Mundial de Clubes feminino, com detalhes de formato, data e número de participantes a serem definidos. O número de times por continente na edição masculina ainda será definido. Também foi anunciado que a sede do Mundial, que vai ser de 1º a 11 de fevereiro, com 7 times, inclusive Flamengo e Real Madrid, vai ser no Marrocos, Pardal. Eu acho bom, né? Continente africano, né? Mas também não muda, né? O clima lá está a menos, né? Então, eu acho que não vai atrapalhar. E se atrapalhar, atrapalha para os dois também, que todos os 2 times não estão acostumados aí com o calor. Mas é política da FIFA, né? Então, isso é normal. Agora, com relação ao Mundial de Clube, eu não vi, foi o critério que vão ser convocados os clubes. Não, ainda não definiu. Ainda não definiu quantos serão por continente e qual o critério
Como vai ser de 4 em 4 anos, poderia ser, por exemplo, os campeões da Libertadores e da Sul-Americana aqui no nosso continente, sul-americanos. Lá, os campeões da Champions e da Liga Europa, por exemplo, entendeu? Estou dando uma opinião. Né? O problema campeões da Libertadores, o que acontece? Num período tem 4 Libertadores, né? Isso. Aí teria que ser um critério assim, quem ganhou mais durante os 4... Não, são 32 times, velho. Mas vai quantos do Brasil? Não. Do Sul-Americano? Pois é isso que eu estou falando. Vai definir ainda, mas, por exemplo, se for 6, 7, pode ser os campeões. Se for 6, 3 campeões da Libertadores, 3 campeões da Sul-Americana. Tem um critério bom. Se repetir, o vice-campeão vai. Aguardar para ver como é que é a forma. Vai ser o critério, né? Vai ser o critério, né? São 11 horas e 11 minutos, 11h11. 11h11, bom dia para você, bom dia, aquele abraço, obrigado pela audiência. A FIFA também quer criar um torneio amistoso para estimular confronto entre seleções de diferentes continentes. Por exemplo, a oportunidade de que o Brasil possa enfrentar times europeus e ter um torneio amistoso no mês de março de todos os meses dos anos pares. O que você acha? Olha, a questão da Europa é data, né? Não, pois é, a FIFA quer criar um torneio amistoso com times de diferentes continentes para poder ter essa variação. Tem que arrumar data, né? Porque os times lá todos estão em competições talvez diferentes do Brasil. É o caso do Brasil também, está em pleno Campeonato Brasileiro. E aí é arrumar data. Suspende o Campeonato Brasileiro ou o time convocado suspende há um mês. Muito difícil. Eu acho que tem que repensar isso aí, porque tem time que vai querer ficar fora. 11h12, 11 horas e 12 minutos, 11h12, bom dia. Aquele abraço é o nosso RM Esporte Clube, aqui pela Rádio Morrinhos FM. Lembrando aos nossos ouvintes que nós estaremos sempre aqui dando as informações sobre os times aí e vamos informar sempre. O Goiás encaminhou a contratação de mais 2 jogadores, o volante Felipe e o atacante Matheus Peixoto. Eles estão acertados com o clube e aguardam exames médicos para assinar contrato. Felipe tem 28 anos, era do Fortaleza, clube pelo qual disputou as últimas 8 temporadas. Ao todo, ele fez quase 300 partidas com a camisa do time cearense. No entanto, perdeu espaço com o técnico Vojvoda em 2022 e estava afastado desde julho. O volante terá vínculo de 2 anos com o Goiás. Matheus Peixoto, por sua vez, estava no rival, o Ceará, e em 2022 fez 16 jogos e não marcou gols. No entanto, ele pertence ao Metalist da Ucrânia. Em 2021, fez 15 jogos em 19 partidas disputadas. O atacante também já defendeu o Juventude. Felipe e Matheus Peixoto, anunciado pelo Goiás. Grande diferencial do Pedro Raul, né? Que passou uma competição sem fazer gol, né? Então, o centroavante que não faz gol, derruba o treinador. E o Goiás iniciou a pré-temporada hoje e anunciou também a renovação do lateral esquerdo Hugo. Sávio deixa o Goiás renovou o contrato do lateral esquerdo Hugo, jogador que está no clube desde 2021, fica por mais uma temporada. Em contrapartida, Sávio não terá seu vínculo por empréstimo prorrogado e já deixou o Verdão, Pardal. Eu acho que os 2 laterais são medianos, né? O Hugo, de vez em quando, entra bem, outra hora se perde. Não são jogadores, na verdade, na minha opinião, para almejar aí um posicionamento melhor, tanto no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Acho que os reforços teriam que vir de mais peso, né? Para mim, são jogadores medianos. Vai disputar o Campeonato Goiano, se vê que não dá certo, deve ser dispensado ou arruma outro. Porque, assim como nós falamos do Campeonato Goiano, o time do interior briga para não subir, a briga para não cair, isso acontece no Campeonato Brasileiro. O time do Porto e Goiás briga para não cair. Sabe que quando chegou, igual chegou numa Sul-Americana, foi além da própria capacidade.
Agora são 11 horas e 15 minutos, 11h15. Bom dia para você. 11 horas e 15. O jovem zagueiro Igor Ribeiro, um dos reforços do Atlético Goianiense, apresentou para a pré-temporada com uma lesão no joelho. Segundo o clube, exames detectaram uma ruptura do ligamento cruzado anterior na perna esquerda e a necessidade de cirurgia. Mesmo com um problema clínico, o Atlético decidiu efetivar a contratação ao invés de reprovar o atleta nos exames, Pardal. Eu acho que é ruim, né? Você vai trazer um jogador meia pedra, meia tijolo, né? Não sabe como é que vai ser a cirurgia, a recuperação. Muitos jogos que o atleta também vai enfrentar. Mesmo Copa do Brasil, não vai estar na Sul-Americana, mas vai estar na Copa do Brasil, Campeonato Goiano e Campeonato Brasileiro Série B. Eu acho muito temeroso você trazer um jogador já contundido. Para mim, existe o departamento médico para cancelar ou não a contratação do jogador. E com essa questão de cirurgia, eu não contrataria. 11h16, 11 horas 16 minutos, nenhuma novidade no Vila Nova. A gente volta já. Fala mais uma vez que o Morrinhos tem amistoso amanhã à tarde contra o Sub-20 do Goiás. Vamos falar também de outros times que estão se apresentando aí. O Goiânia tem jogadores, tem um elenco já pronto, nós vamos falar a respeito disso. O Anápolis tem jogos amistosos também já definidos. Daqui a pouquinho a gente volta com essas informações. Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia, Morrinhos FM. Opa! Bom dia, Morrinhos FM. Para a Retífica União, o bom funcionamento do motor do seu veículo é fundamental. E para isso trabalha com equipamentos de última geração, com profissionais altamente qualificados que dão a qualidade, agilidade e garantia dos serviços prestados. Retífica União, há quase 20 anos atendendo Morrinhos e região, com retificação de motores a diesel, álcool e gasolina. Na Santos Dumont, 3413-1600. Quer experiência de verdade na internet? Venha para a Clique Turbo. Internet 100% fibra ótica, ultra velocidade, rapidez e estável. Para você acessar suas redes sociais, assistir Netflix, YouTube, fazer downloads e muito mais. Planos de 50 mega a 1 giga, de acordo com a sua necessidade ou da sua empresa. Internet ilimitada, Wi-Fi grátis e sem limites de tráfego mensal. Não necessita de linha telefônica, suporte técnico local e garantia de velocidade contratada. Clique Turbo Internet. Ligue 0800 94 21 213. Rastrec Morrinhos. Proteja seu veículo contra furto e roubo. A Rastrec tem planos a partir de R$ 44,90 mensais, sem taxas de adesão e instalação. Rastrec Morrinhos. Fale com o Vanderlei Pardal no WhatsApp 98402-5194. Mais um ano está chegando ao fim. É hora de agradecer. E o melhor agradecimento é doar. Participe da campanha Natal Solidária 2022. Doe alimentos em um dos carrinhos deixados nos supermercados de Morrinhos ou nas paróquias. Sua colaboração ajudará na alimentação de nossos irmãos assistidos pela Sociedade São Vicente de Paulo. Campanha Natal Solidária 2022. Participe. Apoio Rádios Morrinhos FM e Integração News FM. Tuia, acessórios para celulares e assistência técnica. Celulares novos e usados, iPhones, JBL e fones de ouvido via Bluetooth. Conserto do seu celular no mesmo dia e parcelamento em até 18 vezes nos cartões e até 10 vezes pela Credipara. Compre o seu celular quebrado sujeito à avaliação. Tuia, acessórios para celulares e assistência técnica. Rua Piauí, Sala D. Casa da Linguiça Caipira e Boteco da Costela, na Vila Santos Dumont. Antigo açougue do Adélio. Aos domingos, costela assada, frango, lombo recheado, peixe e muitas variedades. Casa da Linguiça Caipira e Boteco da Costela. O Pastor Branco te aguarda. RM Esporte Clube. Bom dia para você, 11h20. O Anápolis vai realizar 3 jogos treinos antes da estreia do Campeonato Goiano de 2023.
O Galo vai encarar o Sub-20 do Goiás, que estará na disputa da Copa São Paulo, e duas equipes de Brasília. O duelo com o Verdão está marcado para o dia 21 de dezembro. 21 de dezembro é quarta-feira. Quarta-feira. No dia 29, que é na outra semana, o Tricolor vai até a Boca do Jacaré para enfrentar o Brasiliense. E no dia 6 de janeiro, deve encarar o Brasília no Defelê ou no CT do time goiano. O Anápolis fazendo aí 3 amistosos aí na preparação para o Campeonato Goiano, Pardal. Tem que fazer, né? Assim como o Morrinhos vai fazer amistosos também, eu acho que é mais do que necessário, né? Para ver, porque chega novos jogadores, não é o mesmo time desse ano que disputou as competições, e agora é testar para ver se o jogador realmente atende aquilo que o treinador e a diretoria quer. E o Goiânia deve anunciar mais 6 reforços para o Goianão 2023 nos próximos dias. O clube já tem 16 atletas contratados e ainda tem mais 10 jogadores da base alvinegra. O elenco tem o goleiro Jonathan, laterais Caio Mascarenhas, Iago e João, os zagueiros Marcelo Xavier e Gabriel, meio-campistas Júnior Ramos, Nivaldo e Romário, os atacantes Assuério, Stefano e Nilcinho. Esses os jogadores do Goiânia, que ainda vai anunciar nos próximos dias mais 6 reforços, Pardal. Realmente está fazendo o time aí já. Eu acho que não só no campeonato Campeonato Goiano da primeira divisão, mas sim na Copa do Brasil, né? Está reforçando. Eu acho que é importante. Goiânia? Não. Goiânia não, né? Eu estou fazendo confusão com Aparecidense. Não, esse é o Goiânia. O Goiânia. Não, eu acho que é um time que vai brigar para não rebaixar, cara. De olho na preparação para o Goianão de 2023, o Grêmio Anápolis anunciou oficialmente o retorno de 3 jogadores que estavam no ABD, disputando a terceira divisão. Além disso, a Raposa encaminhou a contratação de 2 peças para reforçar o elenco do ano que vem. Os atletas que retornaram ao Grêmio Anápolis são o zagueiro Rony Santos, o volante Ferreira e o atacante Papita. Todos os 3 estavam atuando por empréstimo no ABD. Quantas novidades, de acordo com informações, está o meia Nicolas, jogador de 22 anos, que estava defendendo as cores do Botafogo de São Paulo, e o volante Felipe Trindade, que foi desenvolvido na categoria de base do Goiás. O atleta foi campeão da Série D com a Aparecidense e estava por último no Uruaçu. O time do Grêmio Anápolis tendo retorno jogadores que estavam na terceira divisão do Goiano e também contratando mais 2 que estavam fora, Pardal. O Grêmio ele tem uma filosofia que ele não importa muito em pensar em ser campeão goiano. O problema dele é revelar jogadores, né? Então, esse é grupo de empresários que são realmente donos praticamente do Grêmio Anápolis. E aí, esses 2 jogadores retornam, que disputou esse ano, né? Estava emprestado para a terceira divisão. Mas na busca aí, você pode analisar as idades do Grêmio, são todos jogadores jovens, né? Tentando aí revelar jogador para vender, né? Como o próprio Roniel, né? Que esteve lá, depois foi para Portugal, hoje se encontra aqui no Morrinhos. Então essa é a filosofia do Grêmio. Se chegar a um quadrangular, como já chegou, tudo é soma, né? Não é que agora briga para não cair, entendeu? Porque se cair, aí fica ruim, porque na primeira divisão a visibilidade é maior, né? Para quem pensa em vender jogador. É um time que sempre brigou para não cair e vai brigar para não cair esse ano de novo. 11h24, 11 horas 24 minutos na sua rádio Morrinhos FM 11h24. Bom dia para você, aquele abraço, obrigado pela sintonia. O Cadmus Felipe dizendo aqui que o time que vai ganhar a Copa do Mundo, a seleção é a Argentina, e ele disse que pode cobrar ele que a Argentina vai ser campeã da Copa do Mundo do Catar. São 11h25, agora estamos aguardando o Leandro Nato, presidente do Morrinhos, também superintendente de esporte da Prefeitura de Morrinhos, para fazermos um balanço do ano de 2022.
né, que para nós vai chegando ao fim. Lembrando que na semana que vem nós não teremos o programa. Vamos, claro, ter as informações do esporte aqui em boletins rápidos, mas não teremos aí o campeonato, o RM Esporte Clube. Olha, ontem o Noroeste estreou no Caldas Cup e ganhou ontem na sua apresentação, né? 6-1 para o Noroeste em cima do Paulista de Catalão. Coxinha 4, Josué e Alexandre marcaram um gol cada. No dia 16, ou seja, hoje, às 17 horas, o Noroeste enfrenta Base Esporte Clube de Goiânia, que no Caldas Cup. Vamos torcer aí pro time no Noroeste, né, Pardal? É garoto, né cara? Sub-13. Sub-13, né? Isso. Eu acho que o Noroeste vem cada dia mais se estruturando para o esporte morrense, né? Vai criando uma estrutura. Eu acho que esses garotos aí são importantes para o desenvolvimento e participando de competição, né? É um time que com certeza estará no Campeonato Morrense da primeira divisão do ano que vem, e aí vai criando aquele aconchego, né, com os torcedores, né? Trazendo mais torcedores, mais jogadores. Mas a competição de base ela é muito importante para qualquer time, né? Verdade. 8ª rodada do Campeonato Regional Master, segunda edição, que acontece amanhã. Clube da Ari e ABB, Fausto Silva, Marcos Rosa e Jameson são o trio de arbitragem para esse jogo que será amanhã à tarde lá no Clube da Ari, Pardal, Ari e ABB. Jogo equilibrado, né, pelas estruturas dos dois times, né? São dois clubes que têm uma estrutura muito grande. Eu não sei como é que está a campanha da ABB, mas a Ari está em primeiro lugar, né? Ganhou o título esse ano, quer ganhar o segundo. Mas, para mim, um jogo bem equilibrado, um jogo bom de se ver. No Clube do Consórcio, Vale do Som e Avaí. O árbitro é William Alves, perdão. Avaí e Vale do Som. Avaí, né? Pela campanha que tem o Vale do Som, seria a maior zebra da competição. No campo dos amigos N10 e Democratas, o árbitro é Cleomar Rodrigues. E nesse jogo vai haver aí sorteio de brindes aí no campo dos amigos, no sorteio de brindes amanhã à tarde. Então, amigos N10 e Democratas, Pardal. O amigo deu umas tropeçadas, né? Esse N10 eu não sei. Mas eu acho que os amigos têm estrutura, têm campo. Entendeu? Teve uma confusão no jogo passado, mas no jogo passado teve expulsão. Mas acredito que o jogo vai ser o domínio deve dar amigos. No Clube dos Servidores da Prefeitura, Semente Solo Verde de Buriti Alegre e Sinap. Lazomar de Oliveira é o árbitro. O Sinap que não ganhou nenhum. O Buriti que não ganhou nenhum, né? O Sinap vai ser favorito. No Clube da ABB, Panificadora Café Madrim, Embalagem Silva, Atlético Aloândia. Árbitro é o Antônio Carlos. Eu vi o Atlético Aloândia jogar contra a Ari, né? Tem um bom jogador, lembrou? Tem lá o Suca, né? Que foi campeão goiano. Mora em Piracanjuba, tá jogando. O time tá meio termo, né? Mas acho que é favorito. São 11h28, 11h28. Recebo o superintendente municipal de esporte e lazer, presidente do Morrinhos, Leandro Nato, bom dia. Bom dia, Kleber, bom dia, Vanderlei Pardal e a todos os ouvintes, né? Pra gente, com satisfação estar aqui. Leandro, eu sou meio ligeiro nas coisas. Balanço que você faz do futebol amador. Vamos deixar o Morrinhos para o final. Do balanço do futebol amador. Nós tivemos um campeonato morriense bastante disputado, com muita gente voltando aos campos. Qual o balanço que você faz desse ano 2022 no futebol amador? Olha, Kleber, a gente teve nesse ano agora de 2022... né, uma reinserção, né, das competições, né, porque a gente teve o período da pandemia, ficou parado, né, sem poder realizar eventos que pudessem reunir pessoas, e a gente considera que essa retomada ela foi muito positiva, né? Assim, eu acho que o Campeonato Morrinhense ele superou todas as expectativas, né?
em termos assim, de público, né, de qualidade técnica, assim, de envolvimento, né, das equipes, dos dirigentes, né, na competição. Eu acho que o suporte que a superintendência ofereceu à competição, né, através da prefeitura, né, o respaldo que o prefeito Joaquim Guilherme deu à realização do Campeonato Morrinhense da primeira divisão para a Liga, né, que é a realizadora, que é a organizadora, foi muito importante e ajudou a motivar, né? Nós tivemos aí, numa parceria entre Prefeitura e Câmara Municipal, um investimento de R$100 mil. Foi o maior investimento na história, né, para Campeonato Morrinhense já realizado. E a gente considera, né, que a competição ela assim, cresceu muito e para o ano que vem o desafio é grande em, às vezes, a gente manter esse nível, né, e às vezes, quem sabe, até melhorar. Leandro, Campeonato Morrinhense 2023, que na sua opinião, na opinião do Leandro Nato, o que deve melhorar para 2023? Olha, assim, a competição, a realizadora dela é a Liga, né? A Liga sempre ela faz uma competição muito democrática, ouvindo os dirigentes, né? Eu considero que a competição está no caminho certo, né? Às vezes o que é preciso se ter uma atenção maior com relação a regulamento, né? Assim, a Liga realmente com antecedência ela elaborar esse regulamento e ela colocar esse regulamento, né, de conhecimento dos dirigentes para evitar, às vezes durante a competição, problemas, né? A gente sabe que os problemas que tivemos foi relacionado às vezes a desconhecimento do regulamento, né? Então, assim, eu acho que se tiver algo para melhorar é nessa questão. Às vezes ter um regulamento com antecedência e assim colocar realmente os dirigentes cientes do que está escrito, do que deva ser seguido, né, o que é preciso ser obedecido nesse regulamento. Você não é só o futebol que você está para gerir, outros esportes, e nós temos locais para poder fazer, por exemplo, um beach tênis, um vôlei de areia. Você pretende estender, aumentar um pouco mais a prática esportiva, principalmente no Lago Municipal e em outras praças, de outros esportes que não sejam o futebol? Olha, Kleber, assim, a agenda de realizações da superintendência durante esse ano foi muito extensa e muito grande. Uhum. Desde o primeiro momento que a gente assumiu, né, foi colocado pelo prefeito essa importância de se movimentar os outros esportes, né? E assim, a gente durante o ano a gente realizou, né, muitos eventos de ciclismo, né? Realizamos eventos de basquete, de voleibol, de vários de futevôlei, né? Apoiamos de beach tênis, né? Apoiamos o karatê, né? A gente viu um crescimento muito grande do karatê durante esse ano, né? Quando a gente diz às vezes que é papel da prefeitura, que é papel da superintendência dar atenção para todos os esportes, é nesse sentido, né? A gente, em 2 etapas do Brasileiro, a superintendência possibilitou a esses atletas que fossem participar, foi uma no estado de São Paulo e uma na cidade de Ceres, né? O resultado disso foi que no final de ano tivemos aí 3 atletas na seleção brasileira na Argentina. Verdade. Né? Então, assim, a gente esteve durante o ano aí realizando e movimentando todos os esportes. O que a gente tem pedido, né, e tem colocado para os desportistas, que eles devem se organizar, que devem ter um planejamento, que devem procurar a superintendência com antecedência, né? Mas, assim, eu ainda não fechei o balanço, né, de realizações, mas nós tivemos durante o ano, né, praticamente aí todos os esportes atendidos, né, com realizações e com apoio pela Superintendência de Esportes.
Não, estou satisfeito. Acho que o trabalho do Leandro foi perfeito em 2023, através da superintendência, né? Porque, na verdade, a organização é da Liga, né? Ele é apenas o aporte financeiro, né? A sustentação ali e a logística, né? Mas concordo com ele, né? Acho que o regulamento do Campeonato Morrinhas tem que ser um pouco antecipado para que os dirigentes possam ver algumas falhas, alguns erros. Esse ano, e eu falei aqui, regulamento você não pode ter preguiça de escrever. Algumas coisas ficou meio embutido ali, que algumas decisões foram tomadas. Então, tem um artigo tal, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, para ficar bem claro, né? E aí o dirigente pega o regulamento, se achar que deve fazer alguma mudança, anota e vai para uma reunião para decidir definitivamente o Campeonato Morrinhos. Mas eu acho que a volta do futebol amador, depois da pandemia, em Morrinhos foi um sucesso. Acho que em todas as competições, Série B, Série A, Campeonato de Futebol de Grama, né, que fala primeira divisão, segunda divisão, e outras competições intermediárias. Acho que parabéns aí à superintendência, através do seu superintendente Leandro Nato. E agora vamos ver o que acontece com o Morrinhos, né, Cleber? Antes de a gente chegar ao Morrinhos, eu queria só parabenizar, porque eu sei que você conheço o seu trabalho na base há muito tempo. Você gosta da base, você sempre foi um militante da base, está apoiando o Noroeste. O Noroeste ontem jogou a Copa Society, ganhou de 6-1, já começou bem a competição. É importante investir na base, vai continuar esse trabalho de base, vai aumentar esse trabalho de base, porque não ajuda não somente os clubes, os times aqui de Morrinhos, mas ajuda o próprio Morrinhos e o América revelando jogadores. Sim, o Kleber. E assim, só assim, nesse balanço da superintendência, né? Eu gostaria de frisar aqui assim, o que a gente fez para o esporte amador nesse ano, né? Uhum. Nós revitalizamos todas as quadras nos bairros. Todas as quadras receberam pintura, né? Foram revitalizadas. Todos os campos, né, de futebol, né, da cidade, antes do Campeonato Morrinhense, aqueles que a gente não reformou, a gente foi parceiro, né? Passou material para que fossem reformados. A gente, durante o ano, as quadras de futevôlei, né, a quadra do Lago, a gente melhorou ela, né, aumentou a caixa de areia, colocou areia nova, né, então assim, a gente investiu muito nessa questão de estrutura esportiva, né, lá no estádio, né, nós revitalizamos a piscina, do Centro Esportivo João Vilela, né, reformamos a quadra que atende lá o Projeto Futuro e também o ginásio Helenei Scandi recebeu uma nova pintura. A respeito da questão do investimento em base, né, da atenção que deva ser dado nas categorias de base, né, é uma preocupação sempre muito, muito grande, né? A gente hoje tem lá o projeto Crescer, né, no estádio. A gente tem lá hoje cerca de 400 alunos, né, em várias modalidades, futebol, natação, basquete. A gente tem tido uma parceria muito grande com as escolinhas, né? Podemos apoiar o alto padrão, né, nas realizações dele, nas participações deles nos campeonatos federados, né, um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, e a gente, muita satisfação, a gente esteve apoiando, né, o camisa 10, né, do Ziquinho, né, a gente foi parceiro, né, durante todo o ano, né, sempre, né, ele tem uma parceria também com o Morrinhos, né, então a gente com material, às vezes no primeiro semestre principalmente, né, ele disputou competições fora, né, com transporte, né, a gente apoiou o Ziquinho. A gente vê agora o pessoal, né, uma mobilização dos pais, né, para que essa equipe pudesse participar lá em Caldas Novas dessa competição, Noroeste, né, onde eu digo para você que é preciso, né, a prefeitura, o poder público hoje, às vezes ele nos obriga
a ter planejamento. É preciso acontecer as coisas com antecedência para que a gente consiga prestar o auxílio dentro da legalidade, né? E assim, agora no final do ano, era uma programação que não estava no calendário, os pais se mobilizaram, eles me procuraram, a gente queria ter ajudado mais, mas mesmo assim a gente ajudou com material esportivo, né? E é importante essas participações. A gente teve uma parceria também muito grande com a Secretaria de Educação, né, através das escolas do município, sempre nos eventos esportivos das escolas, a superintendência, né, esteve apoiando, né? Então eu acho que é muito importante esse trabalho, né, esse incentivo na base, né, porque a base é que vai ser o nosso esporte no futuro. E assim, quando eu digo isso, né, hoje, como presidente do Morrinhos, para mim é uma satisfação você chegar lá no Morrinhos hoje e ver, né, uma quantidade de atletas morrinhenses lá, acima de qualquer lugar, né, de qualquer outra equipe, né? Nós temos lá hoje cerca de 7 atletas morrinhenses, né, formados aqui através de trabalhos anteriores. Então isso é um sinônimo que em Morrinhos, né, o trabalho de base ele é valorizado e ele continuará sendo. Em 2022, ano que está acabando, o Morrinhos entrou e como todo time do interior, para não cair, lutando para não cair. Chegou e fez bonito, passou para outra fase, batalhou de igual para igual. O Pardal sempre fala isso aqui, teve chance até de passar pelo Atlético, que foi o campeão goiano, é bom salientar isso. E aí, vocês ficaram numa posição boa, 7º lugar, não é isso? 7º lugar. E se prepararam. Nós temos dito aqui, o Fábio Egito tem dito desde que foram anunciadas algumas coisas, patrocínio, aquela parceria do torcedor, né, na nota fiscal, o Pardal tem falado, nós falamos do ônibus, maravilha, parabéns por aquele ônibus, é uma aquisição, é um investimento importante, tudo isso agora para o Goianão 2023. Qual é a pretensão do Morrinhos para 2023 no Campeonato Goiano? A pretensão o projeto nosso almeja um calendário nacional, né? Até esses dias eu estava conversando com o Pardal, a gente conversando na área, né? Uma preocupação às vezes, assim, que geralmente, se você não tiver uma responsabilidade, não tiver planejamento e conseguir um calendário nacional assim, sem esse planejamento, você possa comprometer às vezes o que é mais importante para a gente, que é a disputa do Goianão, do Campeonato Goiano. Uhum. Mas assim, eu vislumbro, o Kleber, o Morrinhos com um calendário nacional que é uma vaga na Série D, né? Para que a gente tenha assim, uma visibilidade maior, né, e possa, sem comprometer o orçamento que a gente tem para disputar o Goiano, ter uma oportunidade maior de, às vezes, durante o ano, trabalhar, né, mais atletas, né, atletas jovens, revelar mais, né? Então, assim, o que eu acho que o Morrinhos, o próximo passo, né, é fazer uma campanha consistente, né, uma campanha consistente. Quando eu digo, às vezes não deixar para a última rodada para definir questão de rebaixamento ou classificação, né? Buscar, às vezes, uma equipe que consiga ter uma primeira fase mais tranquila, né? E conseguir essa classificação, né? Eu acho que as coisas, né, assim, na cerimônia que a gente fez lá ainda de apresentação do ônibus, de apresentação da nossa sala, eu ainda frisei para as pessoas lá que na vida a gente tem que olhar para frente e para o alto, né? Se você não olhar para frente e para o alto, você assim, não consegue às vezes os objetivos, né? E assim, se eu for olhar em 2018 para cá, se não tivesse sido assim, a gente não estaria nessa condição que está hoje. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente almejar uma classificação para a Série D,
né? Quem sabe um sonho muito grande, um dia a gente viu esse ano o Iporá quase, né, conquistando a vaga para a Copa do Brasil, né? Então, assim, é trabalhar, assim, fazer as coisas de maneira correta, né? Dar condição para esses profissionais que acreditaram no nosso projeto, para que eles cheguem o mais assim longe possível que eles puderem entregar, né, para o Morrinhos, é importante. Mas num primeiro momento a gente busca essa vaga na Série D. O elenco hoje tem 22 jogadores, é isso? Hoje 24. 24. O Kaique já chegou? Faltava o Kaique chegar. O Kaique vai chegar hoje, né? Ele chegou em Goiânia à meia-noite, né? Aí ficou num hotel lá. A logística estava programada para que, eu acho que nesse momento ele deve estar se deslocando para Morrinhos. Certo. O elenco está fechado ou agora prepara e aquilo que o Augusto vê, vocês vão atrás? A gente tem mantido um diálogo muito assim, interessante, né, com o Augusto, né, assim, nessa questão de contratações, né, de formação do time. Para esse início, assim, a gente está dando esse tempo. Amanhã a gente vai fazer o jogo treino em Goiânia. E assim, após a gente vai sentar com o Augusto, ele tem sinalizado que está confiante, né, nesse grupo. Mas aquilo que o Augusto passar para a gente, se tiver alguma necessidade, né, não tem esse negócio que grupo está fechado, né? Grupo profissional, o futebol profissional, ele é muito dinâmico, né? E a gente está de olho no mercado, né? Porque que eu estou te dizendo, a gente quer ter uma equipe assim, qualificada para disputa. E o Leandro, esse ano, ele tem um ponto positivo, né? Ele terminou o campeonato da segunda divisão e começou na primeira, com 30 dias, né? Pouco mais. Ele teve aí praticamente um ano para descansar, para colocar sim, ele me disse também, né, que pagou todas as contas do Morrinhos. O Morrinhos não tem processo trabalhista. Então é aquela coisa, você começa um campeonato, você tem condições de investir, de repente, durante a conversão num atleta de maior qualidade, até de um preço até mais alto, para resolver a situação de determinadas posições, né? Ponto pontual que o Augusto deve ver. Eu até falei para ele, o ano passado você faltou um camisa 10, aquele que bate falta bem, entendeu? Que arma a jogada, mas o Morrinhos não tinha. Ele tinha muita força, muita vontade. E agora nós temos 3. Né? Exato. Então chegou 3, vamos ver como é que está a forma deles para jogar, né? Você está jogando bem, se tiver necessidade de um outro pontual que o Augusto vai dizer, vai começar agora já amanhã, né? Dentro de um treino desse aqui, você vê a qualidade de cada atleta, se está bem fisicamente, se é um atleta que segue o esquema tático do treinador, né? Isso é muito importante, né? Você coloca um esquema, ele tem que atuar dentro daquele esquema que o treinador quer. Então, acho que esse ano o Morrinhos tem tudo, vou falar, tem tudo para ir para o quadrangular, cara. Pelo que eu estou vendo dos outros clubes, porque eu não acredito muito no Vila Nova, não acredito no Goiânia, eu acho que fica até que Goiás nessas condições prioritárias para fazer parte dos 4. E o Leandro quase foi, né? Infelizmente pegou um Atlético, né? Se pega um Iporá, praticamente teria ido para o quadrangular. Caiu o atleta na mão dele, infelizmente aqui em Morrinhos teve uma arbitragem desastrosa, ele dá 7 minutos de prorrogação num jogo de 0-0, e lá em Goiânia nós tivemos chance de fazer 2 gols, sairia na frente do Atlético 2-0, perdemos os gols, aí o Atlético se centralizou e ganhou o jogo. Mas eu acho que o Morrinhos esse ano vai fazer um bom trabalho, esperamos, né? E isso a gente fala antes de começar e depois a gente vai falar depois que começou, porque pode dar liga, pode não dar. Isso é em qualquer time de futebol. Verdade, verdade. O dia 22 próximo tem mais um sorteio de nota fiscal goiana. Qual a expectativa para ter mais um valor para o Morrinhos, Leandro? Nós temos feito um trabalho, né, através do pessoal do marketing, do Morrinhos. Eu agradeço muito ao Dr. Marcos, né, Marcos Ribeiro, tem sido vice-presidente, ao Giovanni, diretor de marketing, né, o Alejandro, diretor administrativo, e ao Daniel, que nos assessora nesse projeto voltado para nota fiscal, né? E o Morrinhos tem tido aí mês a mês, né, conseguido ficar em primeiro lugar, né? E a gente acredita que mais uma vez nós ficaremos em primeiro lugar e
e teremos aí uma notícia positiva, né? A gente calcula aí entre 100 mil e 150 mil reais. Isso ajuda muito? Muito, né? Para o nosso planejamento esse ano, será muito importante. Chega mais de 300 mil, né? Só você sair 150, não é? Sim. É muito dinheiro para um time do interior. Com certeza. Tem que bater palma. Com certeza. É uma república estruturada, um ônibus. Você está tendo dificuldade com campos de treino, é isso? Sim, porque a gente pega agora um período chuvoso, né? E assim, outro benefício, o Kleber, é que a gente, através da superintendência, faz para os dirigentes que tomam conta dos times, né? Todos os campos em Morrinhos receberam adubo, né, da prefeitura. A gente repassou adubo. Então, alguns jogaram esse adubo e aí, às vezes, estão dando um período de interdição para que esses campos sejam recuperados. Mas eu acredito que a partir da semana que vem, né, a gente já terá aí uma quantidade boa de campo e, assim, o que é importante, assim, os dirigentes saberem é que, assim, às vezes, quanto mais campo a gente tiver disponível, vai ser melhor, assim, que a gente não vai forçar um campo, né? Claro. Igual essa semana a gente treinou mais lá no Beira-Mato e aí o campo sente, né? Sente. Mas se você tiver mais campos, aí você não força, né, só um local. E né? nessa fase, né, Leandro? Nessa fase de preparação, judia mais, né? Porque usa mais aqueles táticos e goleiro e tal. A hora que eu for começar realmente os coletivos, aí ameniza muito. Coletivo não estraga campo, né? Uhum. Você pode, acho que os dirigentes aí podem fornecer para fazer coletivo. E aí, para poupar o estádio, né? Até aproveito, né? Quero agradecer aqui pessoalmente o Pardal, né? O Pardal tem sido nosso, né, orientador na melhoria, na recuperação do gramado do estádio. Né? Eu acho que até tardiamente eu procurei e ele gentilmente prestou esse auxílio e desde o dia que ele esteve lá para cá a gente viu a melhora significativa, né, no gramado. E assim, eu acho que quando for liberado lá, o campo vai ter boas condições e assim a equipe vai realizar a maioria dos os treinamentos 2, 3 vezes por semana lá no estádio. A gente já tem hoje o Beira-Mato, a ABB, né, que está disponibilizando o campo, o Campo dos Amigos, né, Independente. Treinou lá hoje, né, o Independente está interditado, né. Certo. Mas esses 3 campos com o estádio, eu acho que o Everaldo acabou de me mandar mensagem aqui agora que coloca o campo à sua disposição para você dar uma olhada e ver se dá certo o time treinar lá. Ele está colocando à disposição. Sim, eu agradeço ao Everaldo, né? A gente vai estar também olhando lá e quem sabe a gente está treinando lá também. Ele está perguntando como é que funciona a nota fiscal, a questão da nota fiscal. A nota fiscal é um programa, né, do governo do estado, né, onde os torcedores entram no site da Secretaria da Fazenda, né, fazem o seu cadastro, né, e escolhem o Morrinhos como time do coração. Né. A partir desse momento, o torcedor passa a concorrer a premiações mensais de R$200 mil. No final do ano, se eu não me engano, agora R$700 mil será sorteado, né? E os clubes que estão incluídos nessa campanha, né, os clubes da primeira divisão, eles têm 4 vezes no ano sorteios, né, de R$1 milhão para ser dividido entre esses clubes. E esse rateio ele é feito de acordo com a capacidade de cada clube de assim, ter torcedores, né, escolhendo a equipe como clube do coração. Né? A gente pede ao torcedor que queira ajudar o Morrinhos, né, que às vezes entra no Instagram lá do Morrinhos ou no site, né, do Morrinhos. Morrinhos agora tem um site muito bem feito, né, e lá tem assim os links, né, que você fará o seu cadastro e estará ajudando o Morrinhos. Deixa eu te falar uma pergunta. Nem todo mundo tem acesso a esse tipo de redes sociais, né? Saindo disso, onde é que pode, por exemplo, uma pessoa mais simples, que não tem um celular, onde é que ele pode ir lá fazer esse cadastro? Pode me procurar pessoalmente, pode ir lá na Superintendência de Esportes, né?
Ou então lá no estádio, né? O Morrinhos agora tem a sua sala, né? A sua sala lá no estádio. Chega lá no estádio e pergunta onde é a sala do Morrinhos. Você vai chegar lá e o pessoal vai te ajudar a fazer o seu cadastro. Morrinhos estreia dia 11, fora de casa contra o Iporá. E logo em seguida, no domingo, no domingo joga contra o Inhumas aqui no João Vilela. Perspectiva é de estrear bem? Sim, a gente tem feito todo um planejamento, quando o Pardal diz que a gente teve tempo para planejar, né? E assim, quando saiu a tabela, né, a gente ainda reforçou mais ainda esse planejamento, porque é muito importante esse início de competição para a gente. A tabela, né, se a gente tiver um bom aproveitamento, né, a gente tem que ter um bom aproveitamento no início, para que a gente tenha uma gordura para queimar lá no final. Toda competição que você inicia não perdendo, eu diria que o empate lá em Iporá, pelo início da competição, já seria um resultado, não diria bom, mas dentro do planejamento, e uma vitória aqui diante do Inhumas, que eu acho que essa é a condição que qualquer time tem, principalmente no interior, jogando em casa, diante da sua torcida, conhecendo ali toda a extensão do gramado. Eu acho que se fizer 4 pontos nessas 2 rodadas, eu acho que é um início importantíssimo. Se fizer 6 é melhor. Não, lógico que entra lá para ganhar, assim, né? Dentro do planejamento nosso, nós queremos, nos 4 primeiros jogos, 7 pontos, né? Então está dentro do que eu estou falando. Então, assim, está dentro do que sim, o Pardal está falando. É claro. Conte com a Rádio Morrinhos, conte conosco. Nosso titular, o Fábio Egito, que é o nosso comandante, Fábio Egito. Conte com o Jailson Silva, Vanderlei Pardal, comigo, com toda a equipe, com o Marcos Pires, toda a equipe dos comunicadores. A Rádio Morrinhos sempre foi, sempre será parceira, não só do Morrinhos, como do América, como do futebol amador. A Rádio Morrinhos é parceira, tanto da superintendência como do Morrinhos, Leandro. A gente sabe disso, né? Agradeço muito a direção da rádio, né? Através da Lila, né? Ao Fernando, né? Agradeço muito a vocês. Eu acho que o trabalho da equipe esportiva, né, das rádios em Morrinhos, ela contribui muito para que o esporte, né, em Morrinhos seja esse esporte assim vibrante, vitorioso, né, e empolgante, né? Eu acho que muito disso, dessa cobertura, desse espaço que vocês sempre disponibilizam, né, para o esporte, tanto o esporte amador quanto o esporte profissional. Isso é muito importante, né? E assim, finalizando, né, o Kleber, eu não posso deixar aqui de ressaltar, né, o grande respaldo, né, em termos de superintendência de esporte que o prefeito Joaquim Guilherme tem nos dado. Claro. Né? E eu quero frisar aqui as 2 conquistas que a gente teve nesse ano de 2023, que foi a questão do veículo, né, próprio para a Superintendência de Esporte e Lazer, né, e do micro-ônibus, né, que a partir do ano que vem a gente terá um micro-ônibus à disposição exclusivo para o esporte, né? Eu agradeço as parcerias que tivemos, né, na viabilização, né, dos vereadores, né, no carro o vereador Alex Timbete, e no micro-ônibus o vereador Leandro Ventura, né? Mas eu ressalto aqui, né, que isso só foi possível pela visão, né, pelo respaldo que o prefeito Joaquim Guilherme dá ao esporte. A gente sabe que poderia ter acontecido essas situações antes, mas às vezes administrações passadas elas entendiam que isso traria, né, despesa, né, que não era prioridade, né, mas o prefeito Joaquim Guilherme, desde o primeiro momento que eu levei a ele essas situações, né, porque a prefeitura teve que complementar, né, é um trabalho assim burocrático, um trabalho até você conseguir a liberação da verba, você tem que mobilizar muito, né, os departamentos da prefeitura, e o prefeito Joaquim Guilherme ele tem demonstrado para a gente que esporte, né, que lazer ele é importante e assim ele quer dar qualidade de vida para a nossa comunidade. E eu friso aqui também, para finalizar, Kleber, as realizações que a gente teve. O motocross, né, um dos melhores da história, né, a gente ficou muito satisfeito. A programação do Júlio Radical, muito né, boa, no Lago,
né? Foi uma novidade que eu acho que veio para ficar. Então, assim, eu ressalto aqui o respaldo muito grande que a gente tem tido, né? No esporte amador, né? Na realização dos eventos de lazer, né? E no futebol profissional. E aí eu digo como presidente de clube, o Kleber, né? Quando você tem uma prefeitura que te auxilia, né, você não precisa ter, às vezes, um desperdício de dinheiro, um valor exorbitante, como a gente vê prefeituras aí, liberaram 2 milhões, né, para a sua equipe. Aqui em Morrinhos a gente tem um valor que é dentro da realidade do município, né, mas o que é mais importante é que esse valor ele é liberado na hora certa, a gente tem o recurso para poder cumprir com as nossas obrigações no momento certo. Então, tudo isso é graças ao prefeito Joaquim Guilherme. Obrigado, Leandro. Um grande abraço. Pardal, até ano que vem, né? Não, eu vou deixar aqui um Feliz Natal, próspero ano novo, para os nossos ouvintes que estiveram conosco todo o ano de 2022 e possamos estar com eles em 2023. Um Feliz Natal para a nossa equipe, entendeu? Incluindo aqui o Fernando e o Fábio Egito. O Fábio Egito, né? Que o Jailson, você e eu. Que nós tenhamos um bom Natal e um bom 2023. Parabenizar também a direção da rádio, que nos dá o apoio, um Feliz Natal para elas, que nós somos, graças a elas, nós somos a competência que nós temos, né? E finalmente, aos meus clientes da Rastrec, um Feliz Natal e um próximo ano novo. São 12h01. Semana que vem eu abraço mais, tá? Mercado Complen, sempre pensando em você e sua família. Jornal da Integração. Oferecimento. Laboratório Bioclínico. Celeiro Supermercados. Curi. Centro Clínico e Diagnóstico. Serra Cor Seguros. Complen Nutrição Animal. Boa Vista Materiais para Construção. Casa Grande Leilões. Unopar. O fato. A notícia. Os comentários de uma super equipe de jornalismo. Jornal da Integração. Credibilidade está no nosso DNA. No ar. Jornal da Integração. Olá, boa tarde para você. Estamos de volta. São 12h03, sexta-feira. Bom fim de semana. Hoje é o dia 16 de dezembro, faltando 15 dias para a chegada de 2023. Feliz Natal, boas festas. Daqui a pouco vou estar com a gente Kleber França, Leonardo Costa e convidados. Tem muitos assuntos de destaque a partir de agora. Só está começando e você acompanhando aí pela Integração News FM, que é 94,5, ou está aí na Rádio Morrinhos FM, que é 97,9, as duas rádios, transmitindo o Jornal da Integração em cadeia. E tem também aí os internautas, pessoal que acompanha através da internet. Aquele abraço especial, principalmente quem está na live no YouTube, tá? Aquele abraço, vendo e também participando, interagindo com a gente aqui no Jornal da Integração. Daqui a pouco vamos destacar que feira de artesanato acontecerá neste fim de semana. Governo de Goiás entrega kits escolares para ensino fundamental para prefeituras. Vacinação contra a Covid